O córeo é uma estrutura que vai revestir a vesícula amniótica, ou saco amniótico. Bem, a gente sabe que esse saco amniótico ele é bem importante, né? Porque ele está cheio de líquido amniótico e ele tem a função, esse líquido amniótico, de proteger o embrião. A gente já falou bastante sobre isso, de choques mecânicos, da dessecação, enfim. A gente tem uma série de funções desse líquido amniótico, além de questão de diagnóstico de diversas doenças, diversas enfermidades que a gente pode ver a partir do líquido amniótico. Bem, o córeo, ele de uma forma mais grotesca, mais grosseira, ele é uma parte da placenta que pertence ao feto. Vamos pensar de uma forma mais grosseira assim. Tá? Mas esse córeo, ele tem uma formação, vamos pensar assim. Tá? Então, esse córeo ele é dividido em duas partes. Uma parte vilosa, que a gente pode chamar uma parte frondosa também, tá? E uma parte lisa. Tudo bem? Então, a formação desse córeo ele se dá por volta da segunda semana, por volta disso. Isso em seres humanos. Então, o que acontece? Nós vamos ver nessa imagem que nós temos o trofoblasto. Professor, mas eu não estou vendo o trofoblasto aí. Você está vendo sim o trofoblasto. Nós estamos vendo o trofoblasto que está bem dividido em sincício trofoblasto, que é essa área escura, tá? Essa área preta aqui, com áreas de lacunas. Tá? E estamos vendo o citotrofoblasto, tá? Que são essas célulazinhas aqui embaixo. Estamos vendo o endométrio, tá? Que a gente vai ver a decídua, que é a parte placentária da mamãe. E estamos vendo o mesênquima extraembrionário. Então, todas essas partes vão ser importantes nesse desenvolvimento do córeo. Tá bom? Então, o que é que vai acontecer? Eu disse a vocês que a gente vai ver o desenvolvimento de algumas vilosidades aqui. Mas como, professor? Como vão haver vilosidades aí? Por volta da segunda semana, na realidade, do 12º, 13º dia, o que é que vai acontecer? Esse citotrofoblasto, ele vai começar a invadir o sincício trofoblasto. Ele vai começar a fazer algumas projeções. Ele vai começar a se proliferar, as células começam a se proliferar, tá certo? E começam a invadir. E essa invasão do citotrofoblasto no sincício trofoblasto vai começar, vai ocasionar a ruptura de algumas glândulas do endométrio, tá bom? E a ruptura de alguns vasos maternos para as lacunas do sincício trofoblasto. Tá bom? Então, as vilosidades primárias vão ser formadas pelo quê? Pela movimentação, como vocês estão vendo, dessas células, na realidade da proliferação dessas células, que são o citotrofoblasto. A entrada, né, dessas células para dentro, entrar para dentro é uma redundância, né? Mas a entrada do citotrofoblasto para o sincício trofoblasto, ocasionando a ruptura das glândulas endometriais e dos vasos maternos, havendo extravasamento de sangue. Em seguida, nós vamos ver a formação das velocidades secundárias. Mas, professor, vai ter mais velocidade ainda? Vai. Por volta da terceira semana, o mesênquima extraembrionário ele começa a fazer a mesma coisa
ele começa a fazer projeções dentro, ou fazer projeções para o citotrofoblasto. Então ele começa a adentrar o citotrofoblasto. E isso aqui é chamado de vilosidades secundárias. Então a gente começa a perceber a entrada ou o aparecimento dessas vilosidades. Então percebam que a gente vai continuar com o sincicitrofoblasto formado, que aqui vai ser por onde vão surgir, ou onde vai passar o sangue materno, tá? E nessa área aqui continuam as lacunas. A gente não deixou de ter lacunas, tá bom? E a gente ainda vai ter uma terceira vilosidade, tá bom? Em torno de 21 dias, sim, essas vilosidades coriônicas, ela dá origem aos vasos coriônicos, a vasos coriônicos, tá certo? E esses vasos coriônicos vão formar uma ampla rede capilar nas vilosidades. E aí vão estar estabelecidas as vilosidades terciárias. E o crescimento do citotrofoblasto começa a ser maior. Então a gente vai ter uma maior irrigação, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, a vilosidade terciária. Então o citotrofoblasto ele vai crescer muito mais, né? Então ele vai ter mais contato. Então ele vai ter muito mais desenvolvimento. E o citotrofoblasto ele fica revestindo as lacunas, onde o sangue materno vai passar. O sangue materno vai passar por aqui, tá bom? Então, as vilosidades coriônicas, que são as vilosidades secundárias, tá certo? Se formam ao redor de todo o embrião. Por todo o córion acontece a formação dessas vilosidades. E elas persistem até a 8ª semana. E quando esse saco coriônico ele vai crescendo, essas vilosidades só vão persistir aquelas que estão no polo próximo à decídua basal. Aquelas vilosidades estão voltadas para a decídua capsular, elas vão regredir e vão ficar comprimidas e o suprimento sanguíneo vai desaparecer, tá certo? Vai comprimir e o suprimento sanguíneo vai ficar comprimido e essas vilosidades vão desaparecer, tá certo? Então, dessa forma a gente vai ver a formação do córion viloso e do córion liso, beleza? Depois, em seguida, a gente vai ver, logo em seguida, mais ou menos uns 2 meses, a gente vai ver o desenvolvimento da decídua, tá certo? O aumento das vilosidades. E esse aumento dessas vilosidades na decídua basal, ela vai aumentando e essas decíduas vão se ramificando e elas vão ficando como uma espécie de árvore, com vários troncos, várias ramificações, tá certo? Como a gente está vendo aqui em vilosidades arborescentes. E a gente vai chamar isso, essa parte, de tronco viloso, tá certo? Onde partem vários ramos. Como a gente está vendo aqui, a gente tem vários ramos. Tá? Isso aqui é um tronco viloso. Essa imagem é uma imagem de um tronco viloso. Então, alguns ramos vão atingir a decídua basal. Como vocês estão vendo aqui, ó, a gente tem a decídua basal na parte superior da imagem, tá certo? Onde vão se fixar esses troncos. A gente está vendo aí os troncos vilosos, vão projetar os ramos, e a gente vai ver esses ramos nos espaços intervilosos. Vocês vão ver aqui, ó, os ramos nos espaços intervilosos. Tá?
como a gente está vendo aí. E esses espaços, eles são preenchidos por sangue materno. Tá? Quando o sincício torofoblasto invade a decídua basal, deixa essas zonas intactas e forma pequenas cristas que projetam para dentro do espaço interviloso que corresponde aos septos placentários. Os septos placentários dividem a área fetal em 10 a 38 áreas convexas irregulares, que nós vamos chamá-las de cotilédones, que são essas áreas que estão com setinhas aqui, ó. Esses cotilédones. Cada cotilédone tem 2 ou mais troncos vilosos, sendo os principais ramos banhados pelo sangue materno. Os septos são descontínuos e nem todos atingem a placa coriônica, de maneira que só existem comunicações entre os cotilédones. Todo o endométrio está relacionado com vilosidades coriônicas correspondente à decídua basal. Somente a parte mais profunda do endométrio, a placa decidual, permanece após o parto e colabora para a regeneração do endométrio. Por fim, a gente só vai ver a formação completa da placenta após o 4º mês da gestação. Isso em humanos, tá? Então o feto já está a termo. Ele está mais ou menos com uns 500 gramas, ele já tem uma forma de disco, tá? E ele tem mais ou menos uns 20 centímetros de diâmetro e uns 3 centímetros de espessura.